noite, galera. Boa noite, técnico. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Dani. Vamos para mais uma noite, né? Mais uma noite, graças a Deus. A outra foi fantástica. Gente, os cortes lá que a gente estava colocando. Ficou top, né? Ficou muito legal. O pessoal, né, elogiando bastante as duas bonequinhas. Eu tô apaixonada por aquelas bonequinhas. Eu vou encontrar alguém que faça os bonequinhos mesmo lá na impressora 3D e eu vou fazer pra gente. A gente ficou bonita, né? Ficamos. Magrinha. Ficamos magrinhas. Pelo menos na IA, né? Tá bem bacana. Tá bem bacana. Bom, antes de mais nada, por favor, todos que nos assistem, não esqueçam de seguir as redes sociais, @Rede Veracruz no Instagram, no YouTube, que vai estar o vídeo completo lá, o programa completo, @Farofa da Desi, @Martelo News e @Ouvimos Dizer, certo, Rô? Isso mesmo. Ouvimos Dizer e Martelo News. E Martelo News. E deixa eu ver, o que a gente tem para falar hoje? Eu quero falar ainda só um adendo, né, sobre o Rock Fest, que deu uma repercussãozinha aí, e para variar, né, as pessoas parece que gostam de causar colocar palavras que a gente não falou. Isso, colocar palavras na minha boca. Vamos ver se dá tempo agora. Hoje eu quero falar do bem-estar animal, que estão me pedindo bastante. E você? Eu vou trazer sobre o meio ambiente algumas informações que eu busquei, uma nova licitação aí que está saindo. E é isso daí. E vou dar umas pinceladinhas aí, que eu não sei que o pessoal se incomoda tanto com aquilo que a gente posta em rede social, né? Mas enfim, o que resta dá pra gente trazer a comunicação e a voz das pessoas através da rede social, né? Sim, através da imprensa, né? E agora a Rede Veracruz, e por sinal bem lembrado, viu, Rô? Mais uma vez, na verdade, eu acredito que quando a gente falou sobre isso, não me lembro se o programa foi inteiro pro ar, só repetindo aqui também, né, que o objetivo nosso do programa é justamente isso, já tem as redes sociais, né, e agora mais um canal de comunicação, que é a Rede Veracruz. Com muito prazer, na verdade, né? Com muita alegria a gente está fazendo parte dessa família agora. E o objetivo é justamente esse, né? A gente ser essa ponte, a ponte entre a população e a vida política alheia. E o que as pessoas fazem entre quatro paredes, às vezes não nos importa, mas a vida política, ela é pública, então obviamente que a gente vem trazendo a informação sempre de um jeito o mais respeitoso possível, lembrando que quando nós desrespeitamos é uma reação, não é uma ação, correto? Exatamente. Assim como nós devemos respeitar os direitos e deveres, as pessoas também que, mesmo que não goste daquilo que a gente traz, tem que respeitar também, né? Tem que respeitar. E não precisa acreditar, viu, Rô? Não precisa acreditar. Não precisa. Eu sempre falo, gente, não precisa acreditar somente no que nós falamos. Deixa eu ver, deixa eu procurar o que a Dani tá falando, o que o Martelo postou. Deixa eu ver um contraponto. Pensam por si só, por si mesmo, né? Não precisa realmente nem acreditar em nós, nem acreditar no que o outro tá falando. Busquem as respostas por si mesmo. Mesmo porque quase tudo que nós falamos tá no portal da transparência, tá no site da Câmara, no site da Prefeitura, em canais oficiais, né? Então, é só as pessoas também procurar pelas próprias informações. Exatamente. Porque se a gente não trouxer as informações verídicas e oficiais, a gente toma bonito, né? Toma mais bonito do que meu marido. Deixa isso pro tomar. Futuramente a gente vai trazer mais do tomar. Não, mas é isso. Mais uma vez agradecendo a todos, agradecendo o pessoal que sempre está mandando mensagem nos vídeos que a gente está colocando. Não deixem de seguir @Rede Veracruz, porque por enquanto a gente está fazendo collab, depois vai ser só lá no Instagram da Rede Veracruz. Então é importante que vocês já vão seguindo, já vão acompanhando. Não deixa de curtir, comentar, deixa um comentário, porque sabe como que você entende, né, Rô? Esse algoritmo, se essa pessoa não visualiza ali, não dá uma curtida, né, não entrega nunca mais para as pessoas. Exatamente. Então, precisa cada vez deixar uma mais tá marquinha pior, ali. né? O algoritmo cada vez mais ele tá mexendo com os nossos neurônios. Tá piorando. Mas, Rô, vê, o que você quer falar do meio ambiente? Lembrando que a gente fica com as nossas anotações, mas a gente não tem roteiro, né? Não. A gente não tem roteiro. Então, o que a gente vai falar? Não sei, a gente fica no papo de comadre aqui. A gente anota para dizer que a gente tem roteiro. Boa. Mas fala sobre o Motor Rock, ou Motor Fest, né? Que você ia trazer um adendo aí. É verdade. Porque na semana passada, Rô, na verdade a gente falou muito, né? Eu tava olhando, foi 20 minutos, só falando de um assunto.
Mas somos bem elogiadas, pelo menos. Bom, e aí rapidamente, não vou entrar, obviamente, né, no assunto total, mas quem assistiu, quem acompanhou, percebeu que eu fiz algumas críticas, né, em relação ali a falta de energia e tal, e o evento em si. E eu quero dizer, deixar muito bem claro que eu não sou absolutamente contra, né? Tava discutindo isso com um amigo meu, depois discuti com uma outra pessoa isso no WhatsApp, e de repente as pessoas ou não estão interpretando direito, ou estão fazendo outras, né? Fazem por maldade. Mas só para deixar claro, aproveitar essa discussão que eu tive, discussão no bom sentido, e aí também deixar claro aqui para as pessoas, eu não sou contra eventos. Por mim, gente, eu sou da night, quer dizer, agora não mais porque eu sou casada, né? Mas eu, por mim, pode ter eventos a semana inteira, todo final de semana. O que eu quis tentar deixar claro é que eu acho que foi muito tempo, 4 dias de evento, acho que não tem mais necessidade, pode ter a representatividade, o pessoal do rock tem esse direito, eles acompanham, eles gostam, enfim. Pode ter o evento, sim, deve ter todas as modalidades, tudo que é arte deve ter o apoio do poder público, porém eu chamei, na minha opinião, eu chamei atenção, só que 4 dias eu acho que está muito, o investimento está alto para o que a gente enxerga como um retorno mínimo, é só isso. Tudo tem que ter uma balança, né? Tem que ponderar, ver se tá legal, beleza. Trouxe algo positivo para o município, beleza. Se não trouxe, é melhor repensar, né? Sim, é que a discussão tava meio nisso, né? O que é retorno? Para mim, o que é para Rô, o que é pro rock, o que é para quem gosta de pagode. Então, a discussão é complexa mesmo, sim, né? Sim. Por mais se eu gostasse, que nem esse amigo meu ainda falou para mim, se fosse 4 dias de samba, duvido que você ia estar reclamando. E eu iria, né? A depender do público, a depender do gasto que se teve. Enfim, né? O que eu tento menos ser na vida é uma pessoa hipócrita, porque eu tenho pavor de hipocrisia. Então, eu vigio muito, né? Eu tenho muito cuidado com isso, para eu não me tornar uma pessoa hipócrita. É isso. Então vamos lá, Dani. Você quer falar primeiro ou eu falo? Não, pode falar do meio ambiente que você trouxe aí pra gente. Então é o seguinte, eu tava lá visitando, né, o Compras BR, eu gosto muito de olhar esses sites. É mania, né? Porque na hora de você escrever sobre a questão do martelo e tudo mais, você tem que trazer dados oficiais, né? Porque senão falar, da onde você tirou? Não é achismo. Então, eu vi lá em Compras BR sobre um edital, né, de uma licitação que vai abrir agora no dia 27 de julho, no valor de 821 mil para a compra de 5.153 mudas. Assim, analisando, eu não sei quanto custa uma árvore, não sei quanto custa essas mudas, eu não sei como que é feito essa questão de planejamento, não sei. Eu vou dar a minha visão. É importante, tudo tá lá nas questões lá das nascentes e tudo mais. Nós temos que trazer o mérito também que o Joaquim, na época do meio ambiente, fez um trabalho maravilhoso, né? Teve também a questão do Adote uma Árvore também, que foi através de outros secretários, que na época era o Nivaldo também, estava à frente. Várias empresas entraram nessa questão do meio ambiente, compraram, né, esse projeto, inúmeras empresas. Eu vi que essa questão do Adote uma Árvore, nunca mais vi. Então, eu não sei o da que... praça, Adote uma Praça. Desculpa, Adote uma Praça. Então, esse Adote uma Praça, eu nunca mais vi, não sei como que tá, se tá parado, se não tá, né? Não vi mais nada, né? Não sei se o meio ambiente, a secretaria parou, se não parou, não sei, não vi. Também em 2022, porque eu andei buscando pelos sites da própria prefeitura, né? Empresas da cidade que também fizeram parcerias para adotar uma dessas nascentes aí. E eu fiquei na dúvida, em uma das nascentes que esse edital trouxe, eu fiquei em dúvida na questão lá atrás se não tinha empresas aí que adotaram, né, para estar colocando. Eu não sei por quanto tempo isso fica a empresa ali plantando, se a empresa, eu lembro que as empresas que a gente que eu lembro que conversei bastante na época com o Joaquim, a empresa até disponibilizava funcionários para ir lá, para molhar, para fazer. Então era um trabalho bem controlado. O Joaquim era meio chato com isso, né? E, no entanto, que o município ganhou prêmios e mais prêmios aí, como a cidade mais arborizada, né? Pela ONU, que é um título, né, mundial. Eu lembro. Então, é legal isso daí. Então, não estou dizendo se está certo, se não está certo. Eu fiquei em dúvidas nessa questão, né? E aí, eu faço um adendo. Porque em 2022 ou 2023, teve uma empresa aí que
plantou árvores em torno da represa nova, Santa Marina. Não sei como que estava o acordo, não sei como estava o contrato. Morreram. E hoje tá aí cantando de galo aí na rede social, tá em tudo quanto é lugar. Acho que esqueceu, né? Disso daí. E aí não ficou por elas mesmo. E aí o ano passado fizeram mais um novo plantio lá na represa. Aí eu recebi informações e tudo mais, que as árvores estavam morrendo e tudo mais, como sempre. Postei, como a gente faz, né? Da Santa Marina. Da Santa Marina. Eu não vou ficar entrando no meio do mato, né, Dani? Porque eu nem sei aonde que estão essas árvores, não sei nem para que lado que fica. Mas tem pessoas que fazem caminhadas e vai para um lado, vai para o outro. A cidade inteira tem pessoas que estão de olho nessa questão do meio ambiente, né? E aí eu recebi essa questão aí, cobrei. Aí no dia seguinte fiquei sabendo que estavam lá tudo limpando, tirando os matos em torno das árvores, etc. Beleza, surtiu efeito, né? Então repercutiu e a pessoa estava lá. Então é mais assim, não é somente comprar essas mudas, não é simplesmente trazer uma empresa, mas você tem que fiscalizar. Exato. Né? Não adianta você colocar a árvore lá e depois deixar e morre. É dinheiro nosso, né? Então, por isso que eu trouxe essa questão das árvores na questão, porque já 2 vezes foram plantadas, morreram. Então, não vou acusar se era isso ou aquilo, né? E ainda eu achei uma informação de uma matéria que saiu da prefeitura, que de 2017 até 2023 ou 24, não me lembro mais, foram 130 mil mudas. Então, é a árvore pra caramba, né? Então, não foi à toa que a cidade de Cordeirópolis, ela ganhou todos esses títulos. Então, tem que dar os parabéns ao Joaquim e toda a equipe dele que participou daquela época, né? Muito bem. Então, ele trabalhou muito bonito, então a gente tem que dar méritos a quem merece. E é engraçado que, assim, né, Rô? É engraçado e triste. O quanto eu falo enquanto cidadã mesmo, porque não é porque eu trabalhava lá que eu tinha informação, acesso a tudo, né? Informação de todos os setores. Mas é impressionante como a gente precisa perder pra gente enxergar o que a gente tinha. E eu acredito que agora a população também, no modo geral, tá percebendo isso, né? Em relação a essa quantidade de plantios, não é uma área que eu fico debruçada, né? Como outras, que a gente às vezes é mais próxima, né? Não é uma secretaria, exceto do bem-estar animal, que a gente já vai falar em seguida, mas não é um meio ambiente, do modo geral, não é que eu fico muito ligada. E assim, desde de 2025 mesmo, né, do início do ano passado, a gente viu ano passado muito, na rede social, era, sei lá, dava a impressão que era cada 2 meses estava plantando mudas, enfim, lá pro lado do São Luís, ali do Naristeu Marcicano, né? também plantaram, ali também pro Jardim Cordeiro. Então assim, se na época do Joaquim teve essas premiações, meu amor, agora o Trump não vai se interessar mais lá pela Amazônia. Esse tanto de plantio, meu amor, o Trump vai querer Cordeirópolis, que você não tá entendendo. E eu lembro que nessa época que o Joaquim estava fazendo todo esse levantamento, foi feito um raio-x na cidade. Ele cronometrou, como que chama aquele negócio que coloca árvore em cada... como se fosse um chip, mas não é... Fugiu a palavra agora. Sei que ele cadastrou. Ele cadastrou todas as árvores, sabe? Então, não foi à toa que conseguiu esse título, né? Então, ele fez um mapeamento Ele fez um mapeamento de todas as árvores e mandava tudo para esse sistema. Então, não tem como burlar. Vai mentir? Ainda teve pessoas que falaram que... onde que tá tendo árvore? Mas eram nas nascentes. Sim, eu lembro essa das nascentes. Né? E eu cheguei a ir com o Joaquim no meio do mato e tirar foto de todas as nascentes, e as árvores estavam lá. E aí ele até falava, olha, aqui é da empresa da Fundimasa, ela que está plantando isso daqui. As árvores estavam lindas, estavam bem cuidadas, né, naquela época que a gente foi. E tinha mais empresas que eu não lembro, eu lembrei da Fundimasa agora que veio na minha cabeça. Então assim, Incefra. Então assim, inúmeras empresas plantaram, né? E o Adote uma praça que eu não vi mais, né? É bem lembrado, eu também não escutei falar mais nada. Não sei, será que ainda existe esse programa? Deram andamento? Não sei. Porque uma que é sempre bem cuidada é ali indo pra Limeira, né? Ali por dentro, isso, né? Que ali é o Deluca, né? Isso. Ali o pessoal ali do Deluca tem uma santinha ali, isso, né? Eles cuidam ali tá bem cuidadinho. Eu acho que na rotatória ali perto da Geol também tem.
Ali eu não lembro. E a outra perto da Cezan, a Cezan também que cuida. Eu lembro dessas, né? Porque então, mas aí essas empresas ainda mantêm mantém. Mas não que não tem um programa, um chamamento, uma manutenção para trazer novas empresas. Isso que a gente acha que não tem mais. Isso, exatamente. Às vezes eu recebo também imagens. Eu já recebi lá da represa também, da Santa Marina. E aí a pessoa falando, olha, nossa, como que tá essas árvores? E assim, Rô, muitas vezes, eu particularmente, né? Você é diferente porque você debruça, você faz aquela matéria. E eu, normalmente, quando eu vou fazer algum vídeo, né? Mas às vezes para postar um stories ou postar ali e tal, de bobeira, às vezes precisa de um pouco mais de informações, de pesquisa, e você que é boa para isso, né, para você fazer as matérias. Então, de repente, a gente olha como leigo, vê lá uma árvore toda seca, esturricada. Eu não entendo. Então, a gente sempre vai perguntar quem entende dessa área. A árvore tá morrendo, ela tá passando, é só uma fase, daqui a pouco vai florir, daqui a pouco vai crescer, como que tá? Mas, de fato, dá a entender, parece que não tá adiantando muito esses plantios, não. E aí lá vem mais uma pancada. E aí vamos aguardar, esperamos que a secretária do Meio Ambiente fiscalize, né? Fiscalize, porque pelos mapas lá que eles mandaram pelo Google lá, tem algumas áreas lá. Por isso que eu falei, que eu fiquei em dúvida, né? Eu até mandei pro Joaquim, eu não consegui falar com ele, e ele também, acho que na correria, não conseguiu me responder. Porque eu fiquei em dúvida, porque eu sei que algumas áreas daquelas lá de nascente são de empresas que lá atrás estavam cuidando, né, voluntariamente. Agora, o que aconteceu, não sei, né? Então, por isso que que acabou me chamando a atenção, porque eu estou olhando para ver se tem a licitação lá da coleta de lixo. E a gente quase não vê, né, Rô? É uma secretaria que eu não sei, eu fico bem ligada em rede social, mas é uma secretaria que às vezes a gente não vê muito, né? Uma educação ambiental, um programa, não tá mostrando muita coisa, né? Olha, não sei se não tá acontecendo ou se eu que não tô vendo. De repente não chega. De repente não chega pra gente. Pode ser. Assim como no caso do bem-estar animal, né? Que você quer falar mais alguma coisa não, sobre? Não, pode falar. Só porque tá relacionado, né, na mesma secretaria. Acho que o bem-estar é uma diretoria, né, do meio ambiente. E aí que eu também quero chamar a atenção, né, para esse setor, porque assim, gente, parece que tá brotando cães e gatos, tá brotando dos bueiros, tá caindo do céu, que eu não sei o que tá acontecendo. Mas as pessoas vêm de fora e traz. Mas o outro que abandona, e não sei o que tem. Gente, primeiro assim, que o fato é que na época que a Amanda Lux estava à frente, tudo tinha solução. Tudo tinha solução. Todo mundo sabia o que fazer quando tinha um cãozinho, quando tinha um gatinho. E como que agora não está funcionando? Como que agora a gente não vê um trabalho sendo feito? Se está sendo feito, novamente, vou até fazer vou dar uma maleável, vou ser maleável. Se está, de repente, não está chegando até a população, esse tipo de informação, né? Mas a gente vê toda semana, eu tenho recebido pessoas aí mostrando cães, mostrando os gatos, querendo saber do colônia de gato de tal lugar, e é do Eldorado, é do Jardim Cordeiro, é na cerâmica desativada, enfim. Então, hoje eu questiono qual é o trabalho que está sendo feito, quais são as políticas públicas que estão sendo adotadas, que estão sendo implementadas em relação aí a maus tratos, né, dos animais, do modo geral, cães, gatos abandonados, vítimas de maus tratos. Teve um caso agora, se eu não me engano, em Catanduva, teve um caso grave lá, enfim, e o STF acabou, mais uma vez, né, concordando, dizendo que os municípios, as prefeituras, eles têm obrigação, né? A população, né, também precisa entender que, olha, não é a favor, quando está ligando, quando está pedindo para que algum serviço seja feito, não é a favor, a prefeitura não está fazendo um favor, o bem-estar animal não está fazendo um favor, é obrigação do poder público oferecer uma estrutura, né, de acolhimento para cães e gatos abandonados, vítimas de maus tratos. Passou da hora, ultrapassou, gente, para ontem. As pessoas precisam começar também a ser responsabilizadas, porque assim, semana passada, inclusive, eu recebi, olha só, Rô, rapidamente, eu recebi uma moça falando para mim assim, Dani, você me envia o contato de alguém, o que pode ser feito? Porque eu resgatei uma cachorrinha e encontrei a dona. A dona falou, mas eu não quero mais. Ela simplesmente jogou pra rua. Não quero mais. Ou seja,
eu fiquei chocada com isso, né? Infelizmente tem muito disso. Infelizmente. Graças a Deus, a moça correu atrás, ela conseguiu que uma pessoa de outra cidade adotasse esse cãozinho. Mas olha o absurdo, como as pessoas estão confortáveis em simplesmente falar, eu não quero mais o meu cachorro, eu não quero mais o meu gato. E coloca na rua. Como assim? Então, sim, o poder público tem obrigação, né? Como eu já disse. E essas pessoas, gente, vereadores, vão acordar pra vida, né? O próprio bem-estar animal, a própria, né? A senhora Priscila, né? Enfim, porque sempre sabia de tudo. Gente, alguma coisa precisa ser feita e precisa ser feito pra ontem. Né? Porque as pessoas estão muito confortáveis em maltratar os animais, em abandonar os animais e simplesmente parece que ninguém está fazendo nada. Então, enquanto não houver punição, também não vai melhorar em nada essa situação. Às vezes, Dani, eu fico assim, imaginando como é que uma pessoa tem coragem de maltratar um animal. Começar daí, né, Rô? Isso não é ser humano, né? Isso não é ser humano, porque você vê lá os vídeos, as fotos que eu te mando, né? Sim, sim. Da minha lá que eu adotei. Então, você fica imaginando assim, meu Deus do céu, ela foi rejeitada por 5 vezes. Né? E eu só fiquei sabendo depois, né? Ela foi rejeitada por 5 vezes. Aí ela aprontava, ela apronta até hoje. Você não pode deixar nada lá. E aí a pessoa, não quer simplesmente porque ela apronta. Animal, é filhote, né? Então, é como você falou mesmo, Dani. Precisa mais responsabilizar as pessoas. Precisa. Fazer doer no bolso. Rui, que nem você falou, né? Você falou sobre como a pessoa tem, né, coragem de maltratar um animal. E como a gente falou semana passada, a gente não pode, infelizmente, contar com o bom senso das pessoas. Não. A gente não pode contar com se a pessoa vai ter consciência ou não, né? Porque, infelizmente, existem pessoas malvadas, maldosas, que vão fazer o que quiserem, infelizmente, acham que pegar bicho é você comprar um objeto que quebrou, não quero mais, tá dando problema, não quero mais, tá me incomodando, não quero mais, e não pode ser assim, não. Né? Não é assim que funciona. Então a gente precisa urgente de políticas públicas. Na própria Câmara Municipal teve um projeto ano passado, inclusive devia até ter pego para trazer esse assunto para vocês. Teve lá o presidente, né, com um projeto, porque de cãozinho lá, e cadê? É só em ano eleitoral, é só para fazer gracinha, é só para ficar servindo de pauta. E aí chega um ou outro reclama de alguma coisa. Nossa, lembrei que eu fui eleito, que eu tô aqui também por causa dos cãozinhos, né, dos cãezinhos. Deixa eu fazer um projeto. O que eu vou fazer? Sei lá, precisa colocar plaquinha. Animais rendem votos, né? Não, na verdade, animal não vota, então, né? Só os donos, né? Então, cadê esse projeto também? O presidente lá, o vereador Paulo, vereadora Deise, todos os vereadores, na verdade, porque não é porque um vereador coloca um projeto ali que os outros também não tem que ficar cobrando para saber como que tá essa situação. Então, a gente precisa, sim, de uma educação ambiental, de uma educação aí, né, para ficar falando pro povo, coloca plaquinha, usa outdoor, gente, mas alguma coisa precisa ser feito, porque tá ficando feio, tá fugindo de controle, acho que já fugiu de controle, né? Fizeram lá, inauguraram não, né? Enfim, ocuparam lá a casa que estava ali, que era o antigo arquivo municipal, né? Mas sabemos que não é o suficiente. Até então, pelo que eu vi ali, era só para gato. Depois eles postaram um vídeo, eu vi que tinham os cachorros ali também. Então, assim, primeiro, as pessoas que precisam de ajuda estão batendo, que batem lá no bem-estar animal, ali na frente da UPAM, estão sendo atendidas? Estão tendo ali um apoio? Se estão tendo, por que é que ainda por que tem os protetores independentes que todos os dias estão recebendo inúmeros pedidos em relação a cães abandonados, a cães, animais sendo maltratados? É muito. E aí, Dani, você tem mais algum adendo? Porque daí, pode falar. Porque daí a gente eu vou acabar unindo uma coisa com a outra, né? Aí essas pessoas, elas vão em redes sociais, elas nos procuram, e aí a gente só acha um meio de fazer o quê? Postar. Ou fazer uma matéria, ou trazer no Ouvimos Dizer, você traz na farofa. Ou seja, redes sociais é a forma de você mostrar o caso que está acontecendo. Sim. Às vezes a pessoa não quer se expor, então a gente acaba colocando sendo a voz dessas pessoas. Coloca a armadura e vai em nome das pessoas. Aí, hoje, o que eu vejo é que a atual gestão, no modo geral, não generalizando, mas já generalizando, não pode ver uma postagem, nem sua e nem minha,
que daí já faz aquele alvoroço, porque já dá aquele chabu, aí já fica dando print, porque essas duas não tem o que fazer. Eles se esqueceram que lá atrás era o que mais criticavam? Eles ficavam em redes sociais criticando sobre o bem-estar animal, criticava a Amanda. Quantas e quantas vezes eu vi a Amanda quase chorando, porque eles vinham com tudo em cima, né? Na época de campanha, né, Rô? Pegaram muito pesado com todos, né? Exatamente, com todo mundo. E agora eles não querem serem criticados. Então é assim, quem está na gestão, quem está na administração pública, se eles não querem ser criticados, então vão trabalhar de agente secreto. Que ninguém vai saber da vida deles, ninguém vai cobrar deles. É vereador, é prefeito, é secretário, é diretor, é comissionado, enfim. Se eles não querem ser cobrados, então vá trabalhar de agente secreto. Porque se você está lá numa gestão pública, você será cobrado. Só tem uma forma de não ser criticado, Rô, nem ser cobrado. Fazendo. Então, se chega para nós, se chega para nós, é porque nós estamos dando a voz para eles. Exato. Né? Se a gente está dando a voz para eles, eles estão tendo confiança em nós. E se estão procurando a gente, é porque estão com receio de procurar eles. Ou já procuraram e nada resolveu. Inclusive, Rô, eu não sei com você, mas comigo, a maioria das pessoas que procuram pela farofa são eleitores da tua prefeita. Eu também. Tá? Então, assim, dá uma vontade de falar, mas aí não, mas e assim, eu não sou o tipo de pessoa que eu sei que a gente faz parte de um grupo político. Sim. Então é óbvio que na eleição obviamente todo mundo queria, né, a vitória, né, ali do seu lado. Todo mundo assim, almeja a vitória. Sim, e acabou, só que pra mim, acabou a eleição, acabou ali. Né? É óbvio que eu não tenho orgulho nenhum em falar essa é a minha prefeita. Não tenho orgulho, na verdade eu tenho vergonha. Mas assim, mas ela é a prefeita da cidade e é a prefeita de todos. E tá tudo bem. Então eu não sou o tipo de pessoa que também vai falar, tá vendo, você votou nela, então agora... Não, é lógico, eu guardo pra mim. Não, acabou, né? Com quem eu tenho intimidade, aí a pessoa vem e fala assim, eu me arrependi de ter votado. Falei, isso faz 44. Aí eu falo. Né? Cristina é 4-4, Pique é 4-4. Então, aí isso eu tiro o sarro, né? Mas quando eu tenho intimidade com a pessoa. Mas a maioria que vem pro direct, tanto no Ouvimos Dizer quanto no Martelo, eu sou totalmente profissional. Sim, isso E aí eu não gosto de ser esse tipo de pessoa, nem sou, na verdade. Então acabou a eleição, acabou ali e beleza. Só que eu não vejo nem o respeito, entendeu? Das pessoas dessa gestão, seja de qual área for, tá, gente? Mas assim, eles não conseguem compreender, ter o entendimento mínimo de que a gente está representando, inclusive, quem confiou em quem tá aí. A maioria, em quem não tá sendo, nessa pessoa que não tá atendendo o mínimo, né? As pessoas já também, meio ambiente, serviço público, vou misturar aqui a conversa, tem o catatreco, que essa semana tá demais, gente, a sujeira da cidade. Aí o pessoal falando que o catatreco não tá passando, no Paraty, não sei na onde, e eu vou e eu posto. E a pessoa fala, Dani, eu votei porque eu acreditei que seria diferente, tal. Então, a assim, propaganda foi forte, né, da mudança. Sim, então assim, eu acredito que o pior, pra mim, assim, o que eu desacredito mesmo é a falta de respeito que eles demonstram ter com as pessoas que assumem, que falam, eu votei nessa pessoa, eu votei no vereador tal, eu votei na prefeita porque eu acreditei que ela faria isso, e agora eu não tenho atenção, e agora o serviço público não está acontecendo. Então, essa falta de respeito que pra mim é inacreditável. Tudo é oposição. Se você posta que essa semana aconteceu isso. Estourou lá, estavam trocando a tubulação, não sei das quantas lá de Cascalho. É lógico que os moradores me mandaram. Ou eu entrei, eu vou lá saber qual casa que tá com aquela água toda barrenta. Nossa, eu tenho uma bola de cristal, né? Que aí eu sei. Mas aí eu tô exercendo o papel de oposição, né? Não é o morador que mandou pra registrar a forma que tá. Aí, por que o morador mandou? Porque não tinha nenhum comunicado no SAI. Aliás, o presidente se disse depois que estava de férias. Né? Ele estava de férias. E aí ele teve Se tá de férias, não era nem pra tá vendo também, se intrometendo no assunto ali. Exatamente. Deixa quem tá no lugar dele resolver. Aí tava lá de férias, aí ele veio e postou que era oposição. Peraí, meu caro, eu não sou oposição, eu estou dando a resposta pro morador. Se vocês do SAI, da autarquia, não tem capacidade, não tem brio para mostrar pro morador, olha, estamos fazendo isso e vai ter isso. Pronto. Não, eles não informam.
Não informa. Gente, seria tudo mais tão Muito simples. Olha, população, estamos resolvendo a biboca da parafuseta. A sua água vai começar a chegar toda aí marrom, fedendo peixe. Não, brincadeiras à parte. Não, brincadeiras nada. Fedeu a peixe. Fedeu a peixe. Mas informa, poxa. Gente, qual que é a dificuldade em se adiantar? Não, mas eu não tô falando sobre esse erro. Gente, as pessoas não sabem que tá tendo o concerto, e todo mundo sabe que, ok, depois que termina ali algum concerto e cai terra lá, né? Todo mundo sabe normal, que nas primeiras horas, minutos ali, a água vai chegar um pouco turva, né? Então, poxa, informa. Agora, a gente é obrigada, né? A saber. A saber. E eles não colocam nada lá na rede social, aí o morador manda pra gente, aí é porque é oposição. E não que eu ache ruim de ser oposição, porque, obviamente, eu sou oposição assumida, todo mundo sabe que eu tenho um lado, e não é errado ser oposição. Oposição pra mim, é o maior bem pra nossa democracia, né? Assim, o poder público funciona, sim, também através da oposição, de todo o trabalho que é feito. Através da minha foto, ele se explicou, né? Hã? Através da minha foto que eu publiquei. Sim. Eu pensei em outra coisa agora. Louco. Exatamente, teve que ser provocado. Então, essa provocação, não negativamente, né? Então, houve uma provocação e veio a resposta. Qual que seria o normal? Rô, não sei se você vai concordar comigo. Olha, pessoal, o presidente... Pessoal, estou de férias curtindo aqui com o dinheiro que eu ganho. Mas assim, tá acontecendo isso. Pra que provocar? Não é provocação. Eu acho que não é assim que funciona. Eles não estão tendo educação, não estão tendo seriedade para lidar com o público, tá? Porque tudo é essa gracinha, Rô. Tudo é essa gracinha em rede social. É oposição, é porque o outro deixou de fazer. Não assume nada. Tudo. Você não vê uma publicação ali institucional e sério, olha, o SAI postando, ou a própria prefeitura. Pessoal, tá tendo vazamento, tal. Vai faltar água tantos dias. Pessoal, tá tendo um concerto e a água vai chegar assim durante algumas horas. Pessoal, ainda que cite a oposição, moradores, população, a oposição postou que a água está assim, mas está assim por causa disso, está sendo feito isso. Agora tem que ficar fazendo gracinha, tem que lembrar de Adnan, porque na época do Adnan não sei o quê, porque na época do outro não sei do quê. Ai, gente, vamos parando que essa quinta série, a população tá de saco cheio disso já. Isso daí tá parecendo parquinho, não é nem quinta série. Porque ele se esquece que na época do Adnan é ele que trouxe a água fedendo a peixe, né? Então, eu só quis brincar, hein? Não. A real você tem que trazer. O cara pulou de 3 barcos políticos, vivia criticando na rede social. O que mais criticava a rede social, falava, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Era o cara que mais criticava na rede social. Ele criticava até a folha que caía lá no distrito industrial lá, que era uma bagunça. Aliás, ô, senhor presidente, a sua empresa é aí, como que tá aí no distrito industrial? Você vivia criticando lá. Que a secretaria não sei o quê, que a secretaria não fazia isso. Como que tá aí? Faz tempo que eu não vou aí, tá? Então, eu tô devolvendo a pergunta pra você. Como que tá aí? Tá em paz? Tá lindo, maravilhoso? Porque ele era todo santo dia ele criticando lá. Era todo santo dia. Tinha folha lá no meio, ele criticava. Tinha água lá no chão, ele criticava. Era o cara que mais criticava, porque ele era perfeito. Ele era o cara que ele trazia a perfeição em rede social. A gestão do Adnan não prestava em nada, só ele era o bom. Então agora aguenta as críticas. Porque nós estamos fazendo papéis de trazer o que a população está cobrando. Exatamente. Agora, se não aguenta a crítica, sai do poder público. Fica dentro da tua empresa, onde você manda e desmanda, fala é A, é B, é C. Manda nos seus funcionários e todo mundo cala a boca e te respeita. Agora, no órgão público, você tem 25 mil moradores de olho em você. Então, se você não gosta de órgão público, cai fora. Não gosta não, né, Rô? Não sabe lidar. Não sabe, não tem psicológico para lidar com o público. Se não sabe lidar com o público, não faça parte do poder público. Porque é um absurdo, assim, a forma que eles se posicionam. E não é, novamente, para com esse negócio. É oposição. Porque não sei o que tem. Tá ficando feio para eles mesmo. Para nós é ótimo. Para nós, quanto pior, melhor. Certo? Só que, assim, é só pensar um pouquinho. Né? Obviamente eu não vou ficar torcendo pra tudo dar errado. Gente, claro que não, porque a gente mora aqui. A gente precisa de todos os serviços públicos também. Se a cidade anda bem, a gente tem tudo pra ter tudo de bom. Aliás, já que faz parte dele, cadê aquelas lâmpadas que foram arrancadas lá dos postes da represa Santa Marina? Já eliminaram lá? Não. Tá lá, arrancaram o ano passado. E diz respeito ao SAI. Boa lembrança.
Eu lembrei agora. Ai, olha, quando eu tô nervosa, olha, venha. Sabe aquele, quando Eu passei... o Tico e Teco se unem, os fiozinhos? Lembrei. Ontem eu passei lá na rodovia lá, e aí eu olhei pro lado. Cara, Dá dó, né? a parte do desenho cheia de mato. Você não vê nem mais o desenho. Não vê. Claro, tem vai vir, né? O Nostradamus vai vir. Ai, porque o desenho que custou. Eu já sei como que vai ser. Mas eu tô falando do mínimo, né, gente? Da estética. Cara, tava muito bacana. As pessoas passavam ali, mandavam mensagem. Cara, que bacana. A gente sabe que ali é a represa. Era um ponto da cidade. O pessoal indo lá tirar foto. Ia de domingo. Mesmo não tendo nada lá de atrativo, né? Não é um lugar pra você passar o dia. Mas as pessoas iam lá, paravam o carro ali e tirava foto. Cara, que bacana que tava. E agora nem bike, lâmpada. A pé. De bike, E agora, nem a lâmpada. Não, arrancaram o ano passado essas lâmpadas lá. Inclusive, eu cobrei, porque arrancaram de lá. Mas então como que tá o de água lá? Tá usando, né? Tá sendo usado lá. Tá, porque a represa, ela automaticamente, gradativamente, ela desce a água, né? E vai pra outra, onde já abastece a cidade, né? Então, automaticamente, ela já desce. Você vê como que é rede social, Rô, novamente, só relembrando? Porque assim, ó... Cara, é uma coisa muito boa, mas também é uma perturbação às vezes, né? Porque, ou seja, tá sendo utilizado. Tá sendo. E ainda assim, a gente vê... Principalmente quando é alguma coisa ligada ao Nostradamus, né? E aí o pessoal vai lá no comentário. Porque roubou milhões da represa? A represa não tem utilidade, porque a represa... E Se não fosse a represa... E assim, gente, peraí, tá sendo utilizado, o negócio tá sendo útil. Daqui a alguns anos vai melhorar muito mais, né? E assim... Infelizmente, eu não sei se essa é o desejo deles, a intenção, mas uma coisa que não vão poder, pode apagar a lâmpada, pode tirar lá, deixar tudo no escuro, crescer o mato. Né? Mas a obra foi feita. Ninguém, a placa com o nome do ex-prefeito Adnan, dali ninguém tira. E de alguns atuais vereadores. E que apoia esse tipo de comentário maldoso, gente. Porque você não vê ninguém, né? Os vereadores que estavam lá todos orgulhosos. Gente, eu fico doida com isso. Tiraram fotinha, fizeram vídeos. E agora tá tudo bem de ver as pessoas criticando algo que todo mundo tá vendo que tá sendo utilizado. Que daqui a alguns anos vão ver aí notoriamente mesmo o bem que essa obra fez já o ano passado, já que teve aquela crise lá de seca, ela já abasteceu, porque se não tivesse aquilo lá, muita gente ia ficar sem água. Muita gente. Então, eu não sei explicar, assim, tecnicamente, porque eu não sou perita no assunto. O Nostradamus que é bom. Ele. Tudo pra ele, porque esse 233 bilhões de água. Como se a população entendesse que os bilhões de cúbicos, a população não quer saber disso. A população quer só ver a água na torneira e no entanto, que se você passar pela pista, você vê a água caindo. Então, sim, ela de lá, ela vem abastecendo, porque ela pode não ter a licença ambiental que falam e tudo mais, mas ela cai lá embaixo. Porque existe todo um trâmite de licença e um monte de coisa para seguir. No entanto, que eu entrei em contato com eles, com o pessoal lá das águas, e isso mesmo que eles me informaram. Tudo tem que seguir uns trâmites, então ela está nesse trâmite de aprovação. Então está faltando ainda a licença, não sei se a licença ambiental tem um nome. Então tem que seguir tudo isso daí, já passou por alguns trâmites e aí depois que vem. Mas isso não é do dia pra noite. Sim, e até nisso, né, porque assim, ó, tá faltando agora o documento tal. Em vez também dessa, né, o próprio, agora, né, sem brincadeira, falando muito sério agora, né, o senhor presidente do SAI, senhor Marcos Gomes, eu acredito que até nisso, né, se estivesse trazendo o assunto sempre com seriedade, né, esquecendo essa coisa de simplesmente querer atacar a antiga gestão, a imagem do ex-prefeito Adnan, enfim, olha, pessoal, tá faltando documentação tal, a represa é algo que sim, que vai ser importante, está sendo importante, será importante para nossa cidade. A antiga gestão fez até aqui, daqui para frente a gente continua. Acabou. E daqui 4, 5, 10 anos, gente, o prefeito A, o prefeito B, o prefeito C, e daqui 5 gestões, alguém vai estar fazendo parte de algo que é um marco para a cidade, que foi algo muito importante. Sabe o que eu acho incrível? Porque assim, ó, passaram-se inúmeros prefeitos e cada um deixou a sua parcela
Do crescimento da cidade, né? Que cresceu a cidade. Um fez lá, veio agora, o ginásio de esportes foi o Geraldo Botion, o Elias fez a creche, fez o velório. E, no entanto, vou até citar, porque tempos atrás, alguns anos atrás, eu fiz uma revista e trouxe todos os prefeitos. E ele, em entrevista para mim, ele contou que quando ele fez o velório e quando ele fez a creche, deu maior briga, porque o pessoal não queria inaugurar. As mães tinha aquela concepção que não queriam deixar as crianças, ia ser um depósito de crianças. Era naquela época, assim, a cultura, o velório, era tudo feito em casa. Ele deixou o marco dele. Assim como o Feio deixou aquele pontilhão lá entre o viaduto, entre o Jardim Cordeiro e o Jardim Eldorado, né? Deixou o marco dele, foi um grande marco dele. Acho que os Hortos, aquela que liga o Planalto no hospitalzinho, se eu não me engano foi nos Hortos, que também foi criticado pra caramba. Ali que liga a parte do Planalto mas ali foi a Rumo, né? Não, então, e aí teve foi na gestão dos Hortos e é super criticado, e eu não me lembro, olha que eu fazia oposição, e eu não lembro, né, do ex-prefeito Hortos, né, ficar de graça na rede social e criticando quem tava falando. Ele começou a ETA e começou a ETE. Sim, que na verdade começou lá atrás com o Feio, né, com os terrenos, que aí era, acho que o Luiz na época, adquiriu os terrenos e tudo mais, falaram um monte disso daí, e aí o Zorzo deu continuidade, aí barrou tudo, porque deu BO, né? Eu lembro. Então deu BO nisso tudo, aí o Adnan veio e inaugurou. E citou o ex-prefeito Zorzo. Os dois. E citou. O Feio citou o Zorzo. Então é assim, você imagina se o Adnan entra e fica falando, porque fulano deixou, não vou terminar a ETA porque é do outro. Não vou investir na ETE porque é infantilidade, né? É infantil. É não pensar no crescimento da cidade. Não. Eu gosto, uma frase que eu gosto do grupo do Adnan, é que eles sempre citam uma coisa que me encanta. É um projeto chamado Cidade. Não é um projeto do Adnan, da Fátima, do Nivaldo, do sei quem, do não sei quem, enfim. E ele sempre cita daqui a represa é da cidade, né? É da cidade. Então assim, porque o Adnan é político. Mega político, Só que, cara, o cara sabe falar com a população, não tá puxando sardinha aqui, Rô. A gente tá falando de comparação e verdade tem que ser dita. Sim. Então, assim, a maturidade que se tem é uma coisa pra gente comparar e realmente não esquecer o que a gente deixou acontecer com a cidade, onde nós deixamos chegar, né? E que a gente aprenda, que a população de fato aprenda, independente se vier a Adnan em 2028, que seja outro, mas que o próximo que estiver fazendo campanha, as pessoas passem a analisar o que está em risco. O que aquele candidato está pensando, o que ele espera da cidade, o que ele está propondo para continuar o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade, porque não pode parar. O desenvolvimento começou lá atrás, agora não tem mais como parar. Né? Então, assim, eu penso que é nessa linha, então eu gosto muito, que me deixa apaixonada mesmo, essa coisa de existir um projeto para a cidade, né? Não é um projeto, não é um desejo de um ou de outro, é um grupo de pessoas que se reúnem há anos. E até hoje eles mantêm essa ideia, eles sabem onde quer chegar, o que a cidade precisa, o que vai ser melhor para a população. Então eu acredito que todos deveriam ser assim. Todos, porque se você começar a pensar desde o primeiro prefeito, Aristeu Marcicano, que é o nome da minha avenida, então se você começar desde o Aristeu Marcicano até os dias atuais, quanto que cada prefeito deixou a sua parcelinha? Não importa se ele era do partido A, partido B. É claro que desde lá da emancipação teve brigas. Você sabe que já teve tiroteio, né? Já lá na praça, antigamente. Então sempre foi calorosa. A questão política sempre foi calorosa. E vai continuar, cada vez pior, né? Hoje não se dá tiro. Cada vez pior. Não, hoje não se dá tiro. Mas as redes sociais e a perseguição, eu acredito que é o pior. Porque naquela época a turma era meio ruim de tiro, né? Misericórdia. Então, assim, zoando, né? Zoando. Então, assim. Graças a Deus, né? Que era ruim. Usava. Como que chama aquelas armas? Aquelas compridonas, assim. Até esqueci, eu não entendo nada de arma. Aliás, eu tenho pavor de arma. Então, assim, cada prefeito. Por que eu quis citar sobre o Elias? Porque o Elias é o atual, é o marido da prefeita, certo? Ele também deixou a parcela dele. Se na época, eu não sei porque eu não participei dessa época. Eu participei da época do Feio
pra adiante, né? Pra frente aqui. Eu era meninona e eu era o bicho do mato, não conhecia ninguém. Então, assim, eu tô trazendo desde lá de trás e fiz questão de citar o Elias, porque ele também deixou a parcela dele. E ele, depois que ele saiu do Elias, veio quem? O Feio. E o Feio deu continuidade. Aí o Feio deu continuidade, veio o Zorzo. O Zorzo, a única coisa que eu lembro dele é do monitoramento. Então eu não sei. Você vê como que é quando é assunto que a gente acompanha melhor, né? A gente fica marcado. Então eu lembro do monitoramento, que foi assim, uma marca registrada do Amarildo. E infelizmente, agora ele está aí na gestão. Que também foi um susto, né? Porque ele vivia falando aos quatro cantos que não era para se aliar, para se juntar, para não sei o quê, para não sei o quê. Tá tudo junto e misturado hoje. Mas uma coisa a gente Nossa, mas é umas reviravoltas. Nossa, mãe. Mas aí a gente tem que dar palmas pra Cristina, né? Porque ela tá trazendo cada gente do lado dela. Não, mas tem uns que tem uns que deve ser obrigatório colocar no currículo. Eu sou ruim, né? Mas será pra ser contratado. Será que os outros era obrigatório? Ou não tinha ninguém pra pôr? Mas eu não acho, enquanto secretário de segurança, não sei, Rô. Enquanto ex-prefeito, na verdade, eu nem acho que foi tanto esse prefeito tão ruim que falam, tá? Mas assim, secretário de segurança mas era poderia... Era o amigo dele que falava, né? Fazia campanha aqui na rádio, porque ele era o prior, pior que é verdade. Nossa, Rô, pior que é verdade. Quem tá lá hoje, quase chefe dele, é quem fez e oposição. E o Zorzo chamava o cara de o cavaleiro do apocalipse. E nessa época eu vivia ali. Eu ligava na rádio todo dia. Acredita? Pra ajudar a descer a lenha no E eu também, eu mal sabia. Eu aqui. Quantas vezes eu discuti com uma certa pessoa, né? E aí vem essa raça ainda fica falando, porque você trabalhou na não, porque você fazia oposição. Quem são eles pra falar alguma coisa? Nós duas, quantas a gente brigou na rede social? Nós dois é um caso sério, Rui. E o pior é que a gente não pode. E a gente não pode mais deixar de ser amiga. Não, porque você já sabe muito podre meu. Você já era, meu amor. A gente não pode brigar nunca mais. Não. Vamos selar nossa amizade. Eu já te contei coisa demais. Então, assim, a gente não é ruim da gente assumir o que a gente era. Sim, imagina. Entendeu? Olha, nós duas no passado brigamos muito politicamente, nunca se desrespeitamos. Não. Nunca ninguém falou, eu falei sobre você. Ou no privado eu falava muito sobre você. Mas no privado ninguém precisa saber, tá. Eu também falo. Eu te xingava muito. Eu sei. Imagina. Se tiver gente daquela época ainda com print meu, eu tô lascada. Não, mas aí eu perdoo, porque era naquela época. Você era minha inimiga. Então, assim, mas a gente assume, né? A gente assume, ó. A gente assume, a gente evolui, Rô. A gente evolui, a gente se dá a oportunidade. Deixa eu conhecer, deixa eu ver se essa pessoa é. Porque isso aconteceu comigo na época quando eu fui trabalhar com a Dinam. Peraí, eu conheço ele pela boca de quem, a partir de quem, o pensamento de quem. Deixa eu tentar conhecer por mim mesma. Deixa eu ver se é o que as pessoas falam. Enfim, então a gente se dá a oportunidade de evoluir enquanto ser humano mesmo, né? Sim, exato. A gente evolui conhecendo as pessoas. Mas é aquela velha história, né? Eles falam mal da gente porque não quer que fale deles, né? Exatamente. Perde tempo, né? Podia estar fazendo podiam estar aí fazendo uma bela de uma gestão, como todos esperavam, né? O ano passado, então, né? As pessoas falam, gente, como pode, né? Eu não esperava isso. Eu achei que agora eles iam se eternizar no poder. Por que isso? Por que aquilo? Então, de repente, dá tempo, né? Eu ia falar mais uma coisa, mas... De repente, dá tempo de pegar aí no tranco aí. Acho que nem pra síndica. Vamos finalizando. Uma outra só pra gente... A síndica ganha. Ai, misericórdia, se o Adi não estiver vendo isso daqui, ele vai falar essas duas bocudas. Pra gente finalizar, eu lembrei finalizando mesmo, que já tá até dando o nosso tempo, né, técnico. 10 minutos. Dá pra falar de quem mais a gente vai falar agora? Pra gente só finalizar essa questão de heranças, né? De um fazendo uma coisa ou outra e finalizar também já o programa. Essa semana sábado, inaugurou a quadra ali do Jardim Cordeiro, né? Que também foi isso, ficou né? Muito era bonita a quadra. Era um espaço ali meio que abandonado, né? Um espaço que já tinha até o nome, fui saber também, né? Porque aí começou a dar um rolo aí eu fui descobrir que já tinha... Já tinha um nome, ó. Já tinham nomeado, né? Desde 2008, né? Se eu não me engano. E aí também, né? O ex-vereador Carioca, que todo mundo ali sempre soube
de quanto ele falava para fazer um campinho ali, enfim, então deu início na antiga gestão. É antigo, né? E essa atual gestão, quer dizer, desculpa, essa atual gestão, né, nas entrelinhas, com muito esforço do vereador Diego Fabiano, que, né, não vou nem ficar passando pano pro vereador Diego Fabiano, porque ele tá sujo na rodinha comigo, tá? Vereador, o senhor sabe que, mas enfim, a gente briga, mas a gente se entende, ele sabe da minha opinião. A gente pede que ele brigue mais, né? Isso. Mas cada um tem sua personalidade, enfim, né, e tá tudo certo. Mas sim, né, mas fazendo jabacinho pro vereador Diego Fabiano, que foi atrás, que correu, que só tomando bolada nas costas, né, e ainda assim já era, na minha opinião, já era para ter sido inaugurado há muito tempo essa quadra, né? Porque aí não é mais campinho, agora é uma quadra que ficou sim muito bonita. Parabéns aí à Secretaria de Esporte e outra secretaria que seja responsável, que eu não sei. Ficou bonito, claro, agora é manter e trazer atividade, né? Trazer atividade, a população também colaborar com a limpeza, com a manutenção ali, né? A criançada, obviamente, que mais utiliza, tomar cuidado com o espaço que, né, que é de todos nós, de todos vocês, principalmente aí do bairro. Então, é isso, né? Então, começou lá atrás, agora essa gestão ali, por causa de todo o esforço do vereador Diego Fabiano, ficou pronto, ficou bem bacana, na verdade também, até o discurso do vereador Diego Fabiano, lembrou, né, do ex-vereador Carioca, citou ali que seria, até gostaria de dar o nome do vereador, mas já tem uma nomeação. Mas enfim, nada impede também que outro espaço aí, porque a gente tem o quê? 1000 casas para ser lançada, então vai ter um monte de rua. Deixa eu falar sério. Porque nós teremos 1000 casas para inaugurar ali, né? A gente tem mais 2 anos, então o povo já tem que começar a correr para entregar 1000 casas. Então, sim, nós teremos muitas ruas, então nada impede também que, de alguma forma, o ex-vereador Carioca, né, falecido, seja homenageado, seja eternizado, né? E claro que as pessoas também sempre relembrando, a família, o pessoal lá do bairro, sempre não deixando, né, essa lembrança dele morreu, quanto ele batalhou por isso. Sim. E agora o vereador Diego Fabiano deu continuidade. Toda vez que fala do Carioca, eu lembro do jeitinho dele. Dinan. E o quanto que a gente brigava, né? Eu e ele, então. E ele discutia, ele ia pra cima, ele brigava pelo bairro, então nada. Ele xingava o Adilano na Câmara. Ele xingava. E eu xingava ele, que eu falava, esse cara não faz parte do mesmo grupo, não. O que tá falando do prefeito? E ele não tava nem aí. Ele ia pra cima do Adilano. A coitada da Jordana, ele gritava lá, não, eu quero remédio, porque fulano pediu e não tem. E era uma pessoa, né, enfim, nem vou falar muito dele, as pessoas, porque eu não gosto, na verdade, de ficar falando de pessoas que já não estão mais entre nós, porque, né, as pessoas... Mas a gente tá lembrando dele de forma positiva, ficar achando, né, que tá, né, fazendo política, usando o nome dele, mas quis deixar isso registrado também em vídeo sobre o discurso ali do vereador Diego Fabiano, que foi bem bacana, e que, de fato, a lembrança dele seja guardada aí, sempre com essas coisas boas que ele buscou fazer pela cidade, principalmente lá pelo bairro mesmo. E que o Diego, de vez em quando, cata, assim, inspire um pouquinho do Carioca e brigue, né? Pela população. Essa herança ele não pegou, né? Não pegou. Não. Ele o Diego é paz e amor. É paz e amor. Nossa. Mas quem sabe agora voltando, agosto, primeira semana de agosto eles voltam, né? A sessão. Eu tô morrendo de saudade das sessões. Eu não vejo a hora também. Quem sabe agora no segundo semestre ele volta, né, com um pouco mais de Principalmente gás. Quando os vereadores relembram, assim, de lá de trás, que falam que é de má fé, né? Bando de vereador hipócrita, eu nunca vi igual. Inclusive, de novo, falei semana passada, vou falar de novo. Vereador Cícero, não esquece que ali o mérito da quadra ali do Jardim Cordeiro é do vereador Diego, tá bom? De nada. Bora, Rô? Bora. Obrigada, técnico. Obrigada, Rô. Mais uma noite. Mais uma noite afiada. É que me deixaram nervosa antes de entrar pra gravação. Nossa, sorte que tá encerrando, porque eu senti que você tava nervosa, que era um desabafo, eu ia perguntar o motivo. Mas aí o próximo programa você me fala. Tem gente assim que mede a gente pela régua deles, né? Te bloqueia, faz um monte de coisa e depois acha que você está agindo por política. No próximo programa você conta por que foi esse desabafo. Obrigada, pessoal, que chegou até aqui. Não deixa de seguir @Rede Veracruz no Instagram, no YouTube, onde estará o vídeo completo. Não deixa de seguir @Farofa da Deze, @Martelo News e Ouvimos dizer. Muito obrigada. Até quinta-feira, se Deus quiser.